Daí você tira de cena nós profissionais, e a própria comitê, e você tem uma legislação municipal. Pode ser em qualquer hospital ou consultório, mas o profissional vai ter que ter aquela prerrogativa, quando o comitê solicitar de ofício, pela legislação, ele vai ter que informar esse prontuário para a equipe do comitê. Então, ficou mais uma provocação aí para poder tentar sanar essa questão. Tá? Obrigada. Deixa eu esclarecer. Quando a gente fala que a gente lá em Campinas não tem a dificuldade do acesso ao prontuário em hospitais particulares, porque quem faz essa avaliação, essa leitura, é um técnico da vigilância. E um técnico da vigilância, ele é autoridade sanitária. Então, quando se libera um prontuário de um óbito de tuberculose, um óbito de uma febre maculosa, é a mesma coisa um óbito materno, é a mesma coisa que um óbito infantil. Então, não tem o hospital não pode negar a entrada da vigilância na avaliação de um prontuário, porque é um prontuário como outro qualquer, só que foi um óbito materno e esse foi um óbito de maculose, um óbito de dengue, um óbito de HIV. Então, o técnico de vigilância, ele tem essa entrada dentro do hospital. Mas a nossa dificuldade maior é entrar no consultório privado do médico, que fez o atendimento do pré-natal no convênio ou privado, pagou particular total. Quando você tem o prontuário do hospital, o que tiver de informações ali, tudo bem. Mas quando vem uma carteira mal preenchida, graças a Deus a Patrícia falou que tem melhorado, né? Não sei se vocês têm encontrado os cartões. Mas se a gente não tem no cartão que ficou anexado no prontuário as informações, a admissão do hospital, a gente não tem, por exemplo, uma oportunidade perdida de um aumento de pressão lá no segundo trimestre, ou veio lá o VDRL aumentou de novo e ninguém tratou a sífilis, né? O prontuário do médico privado, do consultório privado. Você tem razão, não é fácil, é uma conversa e normalmente eu já estive no comitê distrital e é uma conversa complicada, o profissional não se sente muito agradável ligando lá para a doutora Miriam, perguntando de uma paciente, mas é toda uma construção, primeiro, de entendimento do que é o comitê, né? Que o meu papel não é punitivo, não é pericial. E a gente tem que lembrar que muitas vezes desses casos estão sim envolvidos em alguns processos, né? Então, tem muito óbito materno, muito óbito infantil, que tem uma parte jurídica que já tem processo atrás. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, e quem vai fazer essa conversa com o profissional tem que ter esse cuidado, porque ele também está com um advogado, ele já está com outros profissionais que orientam, ele não dá nenhuma. Então, isso tudo tem que ser muito bem conversado, muito bem detalhado e ter um cuidado. Os nossos profissionais mesmo têm um anticorpo contra o comitê, porque falam, vai discutir o caso que foi o meu pré-natal. Né? Então, por isso que é um papel educativo de até o que é o comitê, o que a gente faz com o comitê e qual que é o nosso grande objetivo. Não é punitivo. Né? E lembrando que nós não somos peritos. Né? Então, e a gente envolve outras coisas. Falei ali, caráter social, institucional, intersetorial. A mulher não quer fazer o pré-natal, vamos entender. Então, o óbito foi porque ela não fez o pré-natal. Né? Mas a gente convocou, a gente visitou? Não. Tem uma oportunidade perdida, mas ela também não quis fazer o pré-natal. Então, são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. Mas, sim, é uma dificuldade com o médico. Né? Eu vou ligar para a doutora Miriam e fazer essa investigação. Ela não vai me dar fácil o prontuário, ela não vai me contar. Mas ela pode me dar alguns dados. Já tive também. Eu falei, olha, você mandou a paciente com hipertensão embora para casa, né? Para o hospital, e ela não foi. Você checou? Você falou, realmente eu não chequei. Eu falei, então seria importante. Então, tem todo um processo aí de educação, de avaliação, e ela reavaliou. Então, mas é difícil sim. Doutor, temos uma questão aqui agora. Bom dia, meu nome é Mário, eu sou estudante do segundo período de medicina, aqui da Faculdade Anhembi Morumbi, da cidade. E, bom, a gente teve um indicador aqui de Piracicaba que 70% dos casos de morte infantil e fetal poderiam ser evitados, né? E, bom, a gente sabe que existe uma porcentagem e existe uma falha de comunicação entre os sistemas, né? A gente sabe que a APS se integra aos outros sistemas com uma forma de referência e contra-referência, né? E, bom, muitas vezes o paciente dentro da APS, ele
demora para conseguir uma consulta especializada, um exame especializado, pensando até no âmbito materno, né? E às vezes não chega uma boa, às vezes quando o paciente consegue essa consulta e tal, não chega uma boa devolutiva para a APS, né? A gente sabe disso. Eu queria saber como os municípios, né, seja de Barueri, Campinas, ou até mesmo nosso aqui de Piracicaba, trabalha para melhorar essa comunicação, né? A gente observa também a questão dos prontuários físicos, né, e passando a ser digitais, já é uma evidência de uma melhora, né? Mas eu queria saber se existe algum outro aspecto e tal que melhora essa comunicação e essa integração entre os sistemas, né? Até pelo caso que o doutor André citou, por exemplo, da criança que faleceu 1 ano depois da mãe por bronquiolite, né? A mãe foi várias vezes à UPA e tal, e quando ela chegou no hospital já estava numa condição bem severa, né? E com certeza ia a óbito, né? E até pensando nesse caso, por exemplo. Eu gostaria de falar um pouco assim. Na verdade, esse é o trabalho mais cotidiano da gente, gestor e trabalhador das equipes também, que tem como enfermeiros de cada unidade, por exemplo, e gestores de área, né? E não só enfermeiro, mas todo mundo tem o desejo de prestar um bom atendimento. Mas o dia a dia, ele às vezes tem essa coisa de falar assim: eu estou com muito sobrecarregamento, estou com muita coisa para fazer, não consigo realizar, não consigo fazer isso. O que eu queria dizer para você, está no 2º ano, né, da medicina e tal, né? Para fazer um bom pré-natal, tirando os exames e sorologias e tal, praticamente você não precisaria de muitos exames. Desde que você tenha um conhecimento de um desenvolvimento fetal, né? Se você fizesse uma fita métrica, você tem uma conversa, uma escuta ativa, né? Um esparadrapo, um tubo de esparadrapo para fazer servir o pinar. Você sabe o que é pinar? Né? O pinar é um troço que você coloca assim, ó, parece um negócio de esparadrapo, que você coloca no ouvido e põe na barriga da mulher. Você até apoia só assim mesmo, né? E você consegue, eu quase que era obstetra, eu sou pediatra, mas eu quase que virei obstetra, durante um bom tempo. Então, eu quero dizer assim para você, isso que você está dizendo é o cerne de toda a questão, né? É você fazer o que o secretário disse, as ilhas virarem um território mesmo. É você não deixar solução de continuidade. É o tempo inteiro você saber a sua obrigação mínima, que é você saber as suas obrigações, né, como trabalhador, como profissional dentro de cada área, o enfermeiro, o médico, o agente comunitário, né? Você minimamente você recebe por isso. Então, você faz isso por parte técnica. E tem também aquela coisa que exige um pouco do profissional da saúde, em todas as áreas, mas o profissional de saúde mais ainda, que é aquele a mais, aquela humanização, você tentar realmente compreender a demanda, e todo paciente que sai da sua frente, aprenda a desejar, ele tem que sair um pouco melhor do que ele entrou na sua frente. Às vezes você não consegue resolver tudo, e muitas vezes você não vai conseguir resolver mesmo. Mas se você conseguir ouvi-lo, saber, explicar para ele, ter uma coerência, entender a queixa, o que você precisa, o que eu posso fazer, isso é verdade, não é assim, aquelas coisas de camiseta atrás só, sabe? Posso ajudar, de mentirinha, sabe? Amamente seu filho, hein? E vira as costas. Você acha que você fez uma boa orientação? Faça o pré-natal, hein? Isso aí não adianta. Então, todos os dias a gente tenta construir isso, né? Através da educação permanente, né? Através das visitas dos gestores, né? A atenção básica nossa aqui, a Elaine está aqui, esse trabalho de construir esse acolhimento e essa falta quer dizer, deixar de ter solução de continuidade. Pede um exame, não consegue fazer, é que você falou, demora às vezes, né? Tem que tomar cuidado com o senso comum. Por exemplo, os pré-natais, as rotinas normais, rotina 1 e rotina 2, são super rápidas aqui em Piracicaba. Elas são feitas rapidamente. O que demora, às vezes, é o profissional de buscar o resultado, por exemplo, no computador. É o e-mail que não chegou. E daí você não... Então, depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Para isso, ela tem que estar embasada no conhecimento técnico, ela sabe que tem que buscar uma urocultura para tratar aquela infecção urinária de maneira adequada. Então, ela tem que saber, se não tratar, a mulher pode ter um parto prematuro e vai morrer um nenê. Então, eu tenho que saber, eu fico preocupado, eu estou lá. Todos nós temos que pensar isso. Para isso tem que saber medicina, você tem que saber a parte técnica e você tem que ter um mínimo também do que é? De moral? Não é moral, é de humanização, comprometimento. Eu acho que essa é a palavra, né? E isso é
isso muitas... sentido no que você faz. Isso é você entender o sentido do seu trabalho. Você se vê importantíssimo na sua ação. Porque se você não se vê importante, você não tem por que fazer. Agora, se você se vê, eu sei que eu sou importante fazendo isso. E não é o médico, porque está fazendo medicina, nós aqui, o enfermeiro, o agente comunitário, a pessoa que faz o atendimento, né? É isso que nós temos que desconstruir, é isso que a gente tem que construir de novo dentro do SUS e toda a rede, de modo geral mesmo, até a medicina privada, de convênio também complementar, né? Mas assim, o tempo todo. Então a gente tem avaliações, por exemplo, do trabalhador, a gente coloca lá, se você não faltou nenhuma vez, você ganha tantos % a mais. Se não tem nenhuma queixa, isso é possível, então ganha um pouquinho a mais, ou tira o dinheiro quando você fez alguma coisa errada, isso em Piracicaba. Eu não sei como é que é nos outros municípios. Mas quero dizer, comprometimento e conhecimento. É verdade. E em Barueri, com relação à comunicação, nós tínhamos o trabalho muito em ilhas, né? A gente já viveu bastante esse momento. Hoje, a gente conseguiu reorganizar o processo da atenção básica para a gente trabalhar como um colegiado de gestão. Então, dentro do colegiado de gestão, isso a gente trouxe uma aproximação e as discussões do processo de trabalho para facilitar, né, a questão do manejo dos casos, a questão da revisão dos protocolos de uma maneira e não mais muito separado, né, com relação a cada um dentro da sua caixinha. E com esse corpo mais forte dentro da atenção básica, a gente também está conseguindo aproximar os outros serviços e cobrar com relação ao setor de contratos, essa aproximação dos pronto-socorros, dos hospitais, para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva e que, de fato, tenha também a contrarreferência desse paciente, isso lançado no sistema, que facilita muito, porque às vezes o paciente tem alta e esse paciente, quando chega para a atenção primária, esse paciente está sem nenhum histórico desse processo, dessa internação. Isso para a gente era uma dificuldade muito grande. A gente conseguiu inserir isso no CIS, então a gente tem lá um método de contrarreferência e a força-tarefa agora é fazer essas capacitações e essas conversas para que os profissionais entendam que é importante esse registro da contrarreferência para a atenção primária. E lembrar também a atenção primária do que esse paciente, ele sempre é da atenção primária, independente dele ser encaminhado em algum momento para o especialista, e que vai demorar, talvez, algumas consultas com o especialista, entender que não é só encaminhar, ele sempre vai ser do território da atenção primária e ele passa pelo especialista, né? E até antes dele ficar, às vezes, numa fila de espera, para passar com o especialista, a atenção básica é responsável pelo cuidado daquele usuário, tá? Porque às vezes fala, encaminhei para o especialista que tem que avaliar. Não, ele é da atenção primária. E ele vai voltar para a atenção primária. E a gente tem que dar conta dele. Tá? Então, a gente tem feito algumas ações assim, bem pontuais, que tem sido importante essa aproximação dos outros equipamentos e que tem facilitado a nossa comunicação aí da referência e contra-referência em Barueri. Bom? Quero fazer uma pergunta para todos nós aqui. Como funcionam o pré-natal de alto risco, né, em Campinas e Barueri? Aqui em Piracicaba, médio risco e baixo risco fica na atenção básica, e quando é alto risco, dependendo do nosso protocolo, a gente encaminha para o hospital da Santa Casa e para o hospital Fornecedores e Cana, onde tem uma equipe que vai tocar esse pré-natal de alto risco. Mas a gente não perde o atendimento na atenção básica ainda. Mas é assim que funciona e tem sempre um problema de comunicação, um problema de quem é o dono do paciente, né? Tem isso aí ainda, mas vocês podem explicar um pouquinho? Em Barueri foi como eu expliquei ali um pouquinho antes, né? A gente tem um profissional ginecologista na ponta, então hoje o ginecologista junto com o enfermeiro faz o baixo risco, tá? Então a gente intercala consultas com a enfermagem, mas já quem intercala é o gineco, né? E se a enfermagem tem qualquer dificuldade e o ginecologista entender que é um baixo risco, ela vai se manter no baixo risco. Eu tenho 4 profissionais hoje que eles são concursados normais de ginecologia, porém eles gostam de alto risco, então a gente conseguiu separá-los e hoje eles fazem a agenda do alto risco. Então eles estão
comigo, na minha diretoria técnica, dentro da atenção básica, e eles fazem pré-natal de alto risco. A gente tem um protocolo de encaminhamento, né, que é onde diz o que mandar, o que não mandar. Além disso, eles estão no grupo, então o contato com eles é totalmente acessível, né, de conduta rápida. Esses dias mesmo teve uma paciente com TVP anterior e uso de xarelto e tipo, arranca, passa, né, não tem Clexane agora, passa heparina de baixo peso molecular, maneja dessa maneira e manda para mim. Então, assim, é uma troca bem positiva, né, e eu mantenho isso dentro da atenção. E na diretoria da saúde da criança, a gente tem os egressos da maternidade. Então, os baixos pesos e as crianças consideradas de alto risco, né, elas ficam também com tem 4 pediatras dentro da atenção básica que fazem esse atendimento. Então, hoje, eu acredito que isso é meu olhinho de ouro, tá? Ele é meu cuidado de ouro dentro da atenção básica, porque, né, a gente consegue olhar e ter um cuidado todo maior quanto a isso. Então, eu falo para a Fernanda, né, que é minha coordenadora, eu falo, o pré-natal é meu, está debaixo do meu braço, não tira. Mas a gente se sente até privilegiado, né? A gente estava comentando aqui. No município, a princípio, nós temos 52 ginecologistas e 47 pediatras, né? Então, isso facilita bastante, né? Toda essa 319 mil. Isso. E fora que, assim, a gente tem os 319 mil habitantes, só que a gente tem um público flutuante que ele gera em torno de 600 mil habitantes. Tá? Só ressaltando um pouquinho, que além de ter 52 ginecologistas, eu não sei, depois a gente conversa o que você faz, qual a dança da sedução que você usa, a gente começa a usar aqui também, ressaltar a questão do matriciamento, né? Porque quando você fala que tem o contato rápido com a pessoa que pode dar uma resposta para aquela atenção básica que não precisa saber manejar esse alto risco, mas veja como é importante a questão do matriciamento, de ter esse acesso rápido, de ter uma informação segura, técnica, responsável, né? Então, parabéns. E a nossa referência hoje com o setor... A gente tem um núcleo de agendas dentro da Secretaria de Saúde também, da CABES, né, da atenção básica. Então, hoje a nossa agenda da atenção básica ela é toda dentro desse núcleo de agendas cuidado. Então, a gente, dentro da coordenação, tudo com a Fernanda. Não sei como ela não ficou. Dentro desse núcleo, a gente gerencia as vagas. E eu sempre mantenho a vaga de referência para o alto risco não mais que 7 dias. Tá? É luta. Vou falar que não é fácil, é matriciamento, devolve caso que não é para estar, não fica com o caso, tira o filho, né? Porque todo obstetra de alto risco também quer todo mundo, né? Os obstetras querem todo mundo. Aí eu falo assim, volta! Tira daí porque não é seu, volta para o baixo risco. Então, é uma briga, mas é o nosso desejo, é sempre manter que essa vaga esteja para 7 dias, como a vaga que a gente chama de aleitamento materno, que é quando o bebê sai da maternidade, não passe de 10. Tá? Então, assim, hoje a gente tem uma vantagem que a maternidade agenda a vaga do bebê, né? Então, a gente tenta matriciar de todos os jeitos, de fechar para não passar mesmo, né? E mesmo assim, a gente vê que passa. Né? O que ajuda bastante também são as reuniões de equipe dentro da unidade. Então, a gente tem um espaço legítimo dentro da unidade básica, onde a gente facilita essas discussões técnicas e a gente tem falado para as pessoas, façam valer este espaço, né, de que é um processo de educação permanente e que a gente vê que é uma grande diferença. A questão do núcleo de agendas, para vocês terem uma ideia, esse núcleo de agendas ele ficava com o gabinete. Aí depois a gente fez uma reorganização, trouxemos ele para a atenção primária e a gente consegue fazer uma conversa com as unidades, onde essa agenda ela fica num drive, disponível para o núcleo de agendas e é muito dinâmico, porque um mês eles precisam de mais vagas de pré-natal, outro mês de mais vagas de pacientes de atendimento para tuberculose. Então, a gestão da unidade ela tem essa autonomia
de fazer essa modificação mês a mês neste drive, e o núcleo de agenda é responsável por publicar essa agenda. Nós temos também uma composição da gestão de cada unidade básica que ajuda muito. Essa composição é por uma chefia técnica e uma chefia administrativa, onde todos os profissionais responsáveis técnicos são enfermeiros hoje, dentro da unidade básica, e a gente tem também, agora tem essa composição do médico técnico que a gente está inserindo também para essa gestão da unidade, e o administrativo. Isso também para a gente facilita muito, porque você fortalece a gestão local, da autonomia. Nós montamos também uma equipe de microrregulação. Então, em cada unidade básica, a gente tem uma equipe para microrregulação, onde são avaliados os pacientes antes de serem encaminhados para a nossa regulação central, e também quando às vezes passa um caso ou outro para essa regulação, ele é inadequadamente, ele é devolvido para a microrregulação, e aí faz a discussão com os encaminhadores. Isso também, gente, ajuda muito o nosso processo para esse paciente, às vezes, não ficar em fila errada, não ficar com um tempo de espera prolongado numa fila inadequada. Então, a gente tem tido essa qualificação da fila aí de espera junto com a coordenação da regulação, que tem ajudado bastante. Vai ter concurso, acho, daqui a pouco, né? Vamos aqui para lá. Campinas, por favor. Olha, eu só fiquei bem feliz dos alunos, está me dando uma esperança, porque eu estava tão desanimada, né, com tanto curso, desinteresse. Estou super feliz mesmo pelo interesse de vocês, né, de estarem aqui da pergunta. Eu acho que tem toda a questão do profissional, do envolvimento, mas a gestão é essencial nessa discussão, nessa ponte, né? Então, eu acho que é muito importante ter definido dentro da gestão os papéis de cada um, como que é a articulação. Então, esse é um papel essencial, né, na gestão. A gente tem em Campinas, a gente tem a secretaria, temos a parte de rede de urgência e emergência. Essa rede de urgência e emergência fica com os hospitais e as UPAs. Só que a saúde da mulher não entra nessa, né? Então, assim, o atendimento é feito através de convênio com maternidade, PUC, e aí que a gente paga, que é convênio, e a gente tem o CAISM, que é da Unicamp, que é Estado. Aí ele até fala assim, vocês estão com o CAISM, esqueça, porque a gente tem, eu tenho uma ideia, só 6% dos partos de Campinas nascem no CAISM. Então, é um número super pequeno, né? Eles fazem o alto risco, é terciário, medicina fetal, tudo isso. E o pré-natal de alto risco, que não é dessa complexidade grande, nós temos os médicos nossos, realmente são todos concursados, né? Eles ficam bastante tempo, tem um que está comemorando, acho que 30 anos de prefeitura, no dia que ele foi trabalhar no novo centro de referência, e ele é docente da Unicamp, então é uma pessoa super, né, capacitado ali, e assim, a maioria dos ginecologistas até passaram com ele, foram colegas, tem o WhatsApp dele. Não é esse o meio institucional, né? Eu acho que isso que é importante a gente falar. Existem os meios do networking que a gente vai fazendo, né, que é importante, mas a gente, como gestor, a gente tem que estabelecer um meio de comunicação, não pode ser só esse. Então, a gente trabalha com teleinterconsulta, que é um sistema, né, que ele coloca a interconsulta e o profissional tem um prazo para responder, né, mas a gente também tem o WhatsApp do próprio pré-natal de alto risco, que a enfermeira faz esse atendimento, né, e aí a gente tem os matriciamentos, então eles fazem os matriciamentos e o atendimento ele é compartilhado tanto no sentido da troca quanto no sentido que nunca a gestante vai sair da atenção básica. Mesmo que ela continue no pré-natal de alto risco, ela é da atenção básica. Então, ela tem que continuar o pré-natal dela na atenção básica, ela tem que continuar com o enfermeiro, com o agente comunitário de saúde da família. Então, isso a gente bate muito. Não é para simplesmente manda para o pré-natal de alto risco, eu não vejo mais, né? Então, acho que isso é essencial da gestão, de colocar, de determinar, de pôr as diretrizes, que a gente tem que dar o tom, né? Escutando, né? Ouvindo e fazendo as mudanças, mas a gestão tem esse papel fundamental, né? E aí entra o network dos WhatsApps aí, né? Assim, a cidade é enorme, né? Tem 1.200.000, né? Não consigo fazer esse controle, né, ali, mas a gente tem um centro de referência com uma gestora, né? Então acho que a gente vai evoluindo bastante. Ficamos com inveja do número de ginecologistas, né?
Não, nós temos acho que 80 e pouco, mas nós estamos em 1.200.000, né? Eles têm 50 e poucos, né? Sendo que tem um tanto que foi para gestão, um tanto está na especialidade. Então, nós estamos com um número bem menorzinho, assim, bem modesto. Por isso que a gente tem que trabalhar com estratégia de saúde da família, né? E tem que lembrar também que a gente tem o CAISME, e o CAISME tem um serviço de telematriciamento, que também a gente tem 1 hora do dia que a gente pode entrar e discutir o caso, tanto com o pré-natal de alto risco, como medicina fetal e a psiquiatria. Então, a gente tem lá os períodos que a gente pode entrar, não necessariamente vai encaminhar, mas a gente pode discutir o caso e matriciar. Então, isso também tem o teleorientação do pré-natal municipal, tem a orientação também, matriciamento do CAISME. Esse telemonitoramento, matriciamento, né, do pré-natal de vocês, municipal, como é que funciona, doutora? Só um pouquinho. Como é que é? Então, a gente tem um sistema que é da telemedicina, né? Então, ele insere o encaminhamento, né, com todos os dados dentro dessa plataforma. E aí o profissional, a gente tem para cardiologia, para dermato, o dermato põe até as fotos. Então, a gente tem muito essa teleinterconsulta. E aí o pré-natal de alto risco, ele tem um tempo para responder, né? Ele não tem, tenho a vida inteira. Não, ele tem um prazo para dar essa resposta. Mas a gente sempre orienta, se é caso mais grave, liga no pré-natal de alto risco, né? Fala, porque a gente tem a enfermeira, nosso pré-natal de alto risco, a gente tem os profissionais médicos e a gente tem equipe multiprofissional. Então, nós temos nutricionista, assistente social e psicólogo. Porque a gente faz a equipe multiprofissional até para poder receber a verba mais do governo, tem no pré-natal de alto risco, né? Então, você tem que formar essa equipe, né? E aí, uma coisa também é a questão de transporte. Então, a gente tem um convênio que a gente fornece o transporte para essas mulheres irem para o pré-natal de alto risco. Tanto as que forem para o CAISME, para a PUC ou para o nosso pré-natal de alto risco, a gente fornece o passe para elas poderem, para elas e o acompanhante, né, para poder, porque era uma coisa que dificultava muito, era a questão financeira. A primeira consulta a gente não consegue, porque parte de lá a solicitação, mas esse é um ganho aí importante de colocar essa questão do transporte no pré-natal de alto risco. E o ganho da equipe multiprofissional. As diabéticas com nutricionista, tem farmacêutico também, né, com nutricionista, psicólogo, assistente social. Então, isso é essencial num pré-natal de alto risco. Doutor Rogério, nós temos 2 inscritas aqui, isso. E daí a gente vai encerrar, para a gente não atrasar para a tarde também. Então, eu peço só que sejam breves, daí já vou fazer o encerramento dessa parte da manhã, tá bom? Vou lá primeiro e já venho com você. Oi, bom dia. Meu nome é Carol, eu estou como doula, né? E enquanto doula, eu acredito que a redução da mortalidade materna e fetal, né, infantil e fetal, depende não só da técnica, mas também do acolhimento, do respeito da informação, como trouxe o Dr. Rogério. Em Barueri falou-se da construção do plano de parto, aqui em Piracicaba nós temos, e temos também as leis que asseguram a presença da doula, e mais recentemente, as leis que asseguram a presença da enfermeira obstetra também. Então, por exemplo, um parto que estava acontecendo em casa e teve alguma distócia ou por algum motivo precisou ser encaminhado e transferido para o hospital, né? Essas profissionais, elas acompanham a doula e a enfermeira obstetra. Então, a minha pergunta é, o comitê ele tem discutido essas legislações locais? Existem protocolos que garantem na prática o respeito às escolhas da mulher sem comprometer a segurança? E aí eu vou só trazer aqui para a Ana Paula, porque ela perguntou sobre a... Eu queria saber qual que é o modelo de cartão de pré-natal que vocês usam. Se é próprio ou se vocês reproduzem o do Ministério, se o Estado está repassando para o município de vocês. E aí acho que cabe na mesma pergunta. A gente usa o nosso municipal, tá? A gente tem até um tanto repassado pelo Estado, só que a gente tem o nosso também. Então, a grande parte acaba usando o nosso, tá? A gente usa o nosso. A gente tem dois modelos nossos, tem um mais novinho, né, que está dividido em 3 partes, né, aquele que fecha mesmo, tipo um folder,
e tem um outro que é um livrinho que abre assim com 4 páginas, um pouquinho mais singelo, não é aquele caderno, né, que vem do Estado, mas que aí entram todas as informações, e ele tem até um espacinho maior de escrever na hora dos exames, sabe? Então, assim, para o médico, na atenção básica, ele é um pouquinho melhor, porque, assim, sabe, o ultrassom já tem lá o peso, você consegue pôr tudo e escrever embaixo uma observação, morfológico normal ou alteração, então ele tem um espacinho maior. A gente tem, que nem eu falei, a gente está trazendo a discussão do plano de parto, isso foi uma meta, né, do plano da Rede Aline, né, o plano da Rede Aline local nosso na RA5, né, da DRS1, a gente precisa reduzir as taxas de cesárea que a gente tem na região, tá? Acho que está um pouquinho diferente aqui pelo que o pessoal me falou, mas também é alta. Não vou falar que é boa, não, porque não é, né? Não é. A gente precisa reduzir um pouco. E uma das primeiras coisas que eu falei assim, gente, vamos trazer o plano de parto, vamos também. A gente tem uma dificuldade com a lei das 39 semanas e direito para parto cesárea. Todo mundo deve sofrer com isso. Todo mundo deve sofrer, não é uma coisa que só Barueri, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, orientar a gestante, ela tem que entender o processo que ela vai passar, ela tem que entender o que é o parto, ela tem que entender fisiologicamente que aquilo é o melhor para ela, e aí sim dar o direito de escolha, né, naquele momento para ela. Então, a gente ainda está no momento de desenhar um plano de parto que atinja 2 maternidades muito diferentes, porque eu tenho hoje uma maternidade de baixo risco, que é o que faz 90% dos partos, com uma estrutura um pouco diferente, um pouco mais singela, e eu tenho uma maternidade de alto risco com uma estrutura maior, né? Então, as duas são municipais. As duas são municipais, né? O meu pronto-socorro fica na maternidade de baixo risco. Então, hoje, a gente anda nisso, só que elas são realidades muito diferentes. E a hora que eu faço um plano de parto, eu não posso pensar em uma. Eu tenho que pensar nas duas. Vai a construção da nova maternidade, que é a baixo risco que muda, né? A baixo risco vai mudar para uma nova estrutura, tudo. Então, isso é uma construção muito macro, né? Eu não posso interferir, colocar coisas como isso aqui. Elas têm que ser cadastradas junto à Secretaria de Saúde, tá? Que nem a gente falou, é contrato. Então, primeiro você faz um cadastro centralizado para depois isso passar para a maternidade, tá? Então, esse cadastro tem que existir dentro da Secretaria de Saúde. Eu não vou falar todos os detalhes do que precisa, mas eu sei que precisam de cursos e tudo, né, credenciados, comprovando, e aí sim ela é autorizada a entrar no serviço de saúde, tá? Mas tem todo esse passo a passo. Quando a primeira discussão do plano de parto, que eu chamei as maternidades para a gente discutir, a maternidade de baixo risco nossa já tem essa vivência do plano de parto dos outros e da doula, tudo. A maternidade de alto risco ela é um pouco diferente, né? Porque é uma gestante mais referenciada, é uma gestante que vai com um perfil diferente. Mas a maternidade de baixo risco lá já teve outras solicitações e tudo transcorreu de acordo. Tá? Doula pode entrar nos hospitais. Em relação à doula, eu estava até aqui falando com o André, que nós dois fomos lá na Câmara de Vereadores de Campinas, quando passou a lei, né? Então, eles chamaram a gente, né? E nós fomos lá e passou a lei. Campinas tem a lei que doula é permitida entrar, mas já entrava na prática, viu? Acho que a gente não tinha muito problema com Campinas, não. Mas aí tem uma lei agora mesmo, né? De poder entrar a doula, mas aí elas não fazem quadrados no município, não, são nos hospitais. Então, realmente, elas cadastram lá no hospital, não é com a gente, porque a gente convenia, né? O parto, então a entrada é o hospital que vai determinar. Mas tem a lei, então respalda essa entrada das doulas, né? Mas é o que eu falei, não tinha problema antes, não, antes de sair a lei, né? Em relação. O cartão de pré-natal, eu acho que vocês também não recebem do Ministério. Faz muitos anos que a gente não recebe do Ministério, né? Para a gente é um problema por conta de... É tudo licitação. Então, você tem que licitar, daí você tem que pedir, tem que ser junto com o serviço gráfico de todo Campinas, né, de todos os locais, não só da saúde.
Então, é um enrosco para conseguir. Eu até falei com o André que agora eu peguei uma carona num dele, da vigilância, enfiei o cartão de pré-natal, e aí vai sair agora. Então, o pessoal imprime. É triste, eu acho muito triste isso. Mas aí a gente desenvolveu um cartão de pré-natal, porque o do Ministério é muito grande, né? Ele é enorme, fica caro para poder fazer, né, em quantidade. Então, a gente deu uma customizada no cartão de pré-natal, ficaram 2 folhinhas, porque eu falei assim, eu sou ginecologista, a gente se enfiar um monte de coisa, eu não vou preencher, né? Então, a gente também tem que ver a realidade do que é importante estar preenchido lá. E aí, o que foi legal, a gente colocou consulta do pré-natal odontológico, a gente bate muito no pré-natal odontológico lá, né? E colocamos a parte do pré-natal do tratamento de sífilis. Então, isso ficou uma coisa bem bacana, assim, que põe o tratamento primeira, segunda, terceira dose, tratamento do parceiro, o VDRL, né? Então, a gente deu uma customizada nesse sentido, né? Isso, são 4, né? Frente e verso, e você dobra o cartão. Então, na verdade, são 2 folhas, 4 páginas. E aí você dobra o cartão, tem um espaço para colocar o peso, o ultrassom, os exames, já vai tudo certo, já colocamos lá. Primeiro perfil, teste rápido, 24 semanas, 34 semanas. Então, a gente foi induzindo as vacinas, todas as vacinas, a imunoglobulina quando é RH negativo, o combis indireto. Então, a gente foi tentando, colocando. Não, esse não está. Mas, se quiser, eu posso encaminhar, não tem problema. Não, no site não tem. Nós estamos renovando, só para ficar registrado, aqui também o nosso cartão de gestante. A gente tem o cartão do Ministério, que ele é muito apertadinho, tem uma reclamação da rede, então a gente está... Pois é. Isso. A gente tem um plano de parto, tem plano de amamentação, né? Então a gente tem... Mas que, se tiver algum exemplo, a gente agradece também. Tem mais uma pergunta? Eu vou ser breve. Na verdade, eu queria fazer o convite para vocês de Barueri, né, que vocês conheçam o plano de parto aqui do nosso município, que está bem atualizado, e a gente tem o plano de amamentação também. E como o Rogério disse, a ideia é trazer isso dentro do cartão de pré-natal para que todo mundo tenha acesso a esses documentos, né? Que Piracicaba tem os planos, mas às vezes não chega na gestante. Mas, enfim, o que eu fiquei um pouquinho angustiada e curiosa, talvez, é que o André falou bastante das gestantes que passaram por cirurgia bariátrica, né? Que elas são gestantes de risco e epidemiologicamente a gente sabe que isso só vai aumentar, né? Porque cada vez mais as pessoas estão fazendo cirurgia em idade reprodutiva. Eu sou enfermeira do programa de aleitamento aqui do município e na amamentação a gente já sabe que atender puérperas que tiveram bariátrica pode ser um desafio, né? E eu queria saber se vocês têm algum protocolo de atendimento do pré-natal e se vocês tiverem, se vocês poderiam compartilhar, que eu fiquei angustiada, como que, na prática, a atenção básica pode atender diferente essa mulher? Então, eu vim comentando com a Miriam que a gente falar meio de bariátrica não tem se falado, e a gente tem visto no nosso comitê os óbitos acontecerem. Né? Então, e essa angústia de que não se está olhando, e a lei a bariátrica, cada mês mais gente fazendo, a idade está mudando, então isso vai ser um problema. Né? Então, a gente ainda não tem protocolo específico. O que eu estou querendo aqui é fazer o alerta e provocar que as pessoas... dor abdominal. A gente já teve muito... bariátrica com dor abdominal em final de gestação. É trabalho de parto, vamos resolve, faz a cesárea. Ela continua, ela tem uma complicação, ela tem um volvo e vai a óbito. A gente já teve 2, 3 com essa mesma história. Né? Então, a gente ainda não tem um protocolo, mas eu quis dar o alerta que isso é uma coisa que vai começar a aparecer, vai começar a complicar, e os serviços têm que estar, e os profissionais têm que estar atentos, né, em valorizar as queixas, né, o risco de trombose venosa com essas pacientes. Então, a gente ficar atento com relação a isso. Então, um alerta que a gente tem que começar a pensar nisso, e a gente tem visto no nosso comitê. Né? Então, para colocar isso no nosso cardápio de observações. Pessoal, acho que foi suficiente. A gente teve um aprendizado absurdo, gente, assim, de troca de conhecimento, de ideias, porque imagino, todo mundo que está aqui vai brotando ideias. Um fala uma coisa, outro fala outra, um conta, outro conta, né? Eu acho que realmente vocês estão bem estruturados, assim,
nunca é perfeito, né? Mas eu acho que vocês tem bastante coisa acontecendo, como aqui também, né? Lógico, Piracicaba é uma cidade muito, assim, rica também, no sentido, né, socioeconômico, principalmente, e a nossa rede teve algumas desestruturadas aí nesses últimos anos, mas, assim, estão tentando fazer de volta a rede ter uma estabilidade, vamos dizer assim, para a gente poder trabalhar bem. Mas foi muito proveitoso, sim, tá? Essa troca de conversas aqui, de bate-papo. Eu não sei se para vocês também, mas eu acredito que sim. Para vocês, estudantes, acho que é interessante ver que nós somos já há muitos anos trabalhando na rede pública. Até hoje a gente tem questões, a gente tem dúvidas, né? Então, só eu, né? Só eu, 25 anos. Ela não fez nem o probatório ainda, que são só de 3 meses. Não, 3 anos, né? Então, assim, gente, de verdade, eu queria agradecer demais vocês terem aceitado, virem até Piracicaba, tá bom? Eu sei que é uma correria, porque à tarde a gente continua, acho que vocês devem ir embora, talvez agora lá na sequência. Mas, assim, eu convido vocês para virem aqui comer um peixinho um dia desses, tá bom? Comer a nossa famosa pamonha de Piracicaba, que já está rodando no Brasil inteiro, que é falsa, só de Piracicaba que é boa, tá bom? Mas muito obrigado mesmo, tá bom? A gente também se coloca à disposição. Depois eu gostaria de pegar o contato de vocês também para a gente poder continuar essa conversa. Doutora André, doutora Miriam, muito obrigado, viu? Eu sei que todo mundo é muito ocupado, né? E sair de casa de manhã para vir aqui realmente é uma alegria para a gente. Então, muito obrigado e até uma próxima. E à tarde a gente volta a partir... Oi? Agora sou eu. Ele se empolga, ele falou, vai me cortar. Eu vou cortar. Brincadeira. Gente, obrigada por todos estarem aqui. E como forma de gratidão, né, nós gostaríamos de oferecer uma pequena lembrança para os nossos palestrantes. Então, eu gostaria de chamar aqui à frente alguns membros do comitê e da comissão organizadora deste evento para fazer a entrega dessas lembranças aos nossos palestrantes. Então, eu convido a Valdirene Cristina Garcia, que vem trazer uma pequena lembrança para a doutora Miriam Nóbrega, por favor. A Valdirene está lá em cima. Também chamo a Tatiane Bonini para vir entregar uma pequena lembrança ao doutor André Pampanini Melo. A Valéria de Oliveira Ferreira, que faz a entrega para a doutora Fernanda Medeiros. E a Isaldete Morandi, que faz a entrega para a doutora Patrícia Alves Coelho.